Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre o mercado de chocolates e de cacau. Em especial, aqueles chocolates feitos do grão à barra, ou seja, bean to bar, que são amêndoas selecionadas de cacau, até se transformar numa barra de chocolate, ou quando sai da árvore de cacau de fato, ou seja, produtores de cacau estão fazendo seus próprios chocolates, olha só. E essa modalidade, quando sai da árvore até a barra, se chama tree to bar, que significa exatamente isso, direto da árvore se transformando numa barra de chocolate. Ao longo aqui do podcast, vocês que nos acompanham, vocês sabem, a gente traz o protagonismo dessa retomada do cacau em diversas frentes. E uma frente que a gente vê cada vez mais atuando, não só no cacau, mas no agronegócio como geral, é a participação feminina. A gente viu aqui em vários podcasts o quanto é essencial o papel da mulher durante o crescimento da produção de cacau e da produção de chocolates especiais. Muitas mestres de chocolate passaram aqui pelo podcast, contaram as suas histórias, e hoje é mais uma dessas histórias. Afinal de contas, eu estou aqui com a Fabiane Salomão Reinholz Macedo e com a Bruna Venturim, que vão contar algumas experiências lá do Espírito Santo. Fabiane, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história e da nossa trajetória. Bruna, seja bem-vinda aqui também. Obrigada, Erickson. Bom, a Bruna e a Fabiane estão aqui para contar um pouco da experiência de um coletivo de mulheres do cacau, lá do Espírito Santo. Pega algumas regiões ali de Colatina, também de Linhares, enfim. Vamos conversar primeiro com a Bruna, que ela é consultora lá do Imaflora e está uma das responsáveis pelo projeto, responsáveis técnicas. Bruna, como que nasceu esse projeto desse coletivo, e como que está esse protagonismo das mulheres lá do Espírito Santo em relação a essa questão do cacau? Bem, as mulheres do cacau, a Fabiane pode até estar complementando, talvez até falando melhor sobre as mulheres do cacau, mas hoje o protagonismo das mulheres está muito evidente. Até um dos motivos para a criação das mulheres do cacau foi ter notado que as lavouras de cacau muitas vezes eram, como são até hoje, tocadas, administradas pelas mulheres, desde plantio, manejo até a comercialização. E o surgimento das mulheres do cacau era um projeto de extensão do INCAPé, coordenado pela Alessandra, e aí surgiu com a necessidade, o principal tema é a questão do gênero feminino, e aí foi escolhido o cacau por ser justamente essa cultura que as mulheres se destacavam no manejo, e é uma cultura que está em reascensão, está tendo essa retomada. Fabiane, agora vamos para você então, já que a Bruna passou a bola, conta um pouquinho da sua história até chegar aí ao coletivo das mulheres do cacau. Então, como a Bruna falou, as Mulheres do Cacau ela iniciou como um projeto mesmo de extensão, era um projeto junto com o Banco do Nordeste e o INCAPé, que é uma instituição aqui do estado de extensão rural, na qual o objetivo era a capacitação e empoderamento das mulheres da região. Então, abrangiu na época Colatina, Linhares, Santa Teresa e Rio Bananal, esses 4 municípios, com o intuito de atualização a respeito da cadeia do cacau, capacitações, foram implantadas algumas unidades demonstrativas. Esse projeto ficou ativo por aproximadamente 2 anos, onde além dos cursos, das capacitações, as mulheres aprenderam a fazer vários produtos com cacau, não só o cultivo da amêndoa especial.
Eu, particularmente, já tinha uma marca de chocolate na época, Bean to Bar, já fazia esse processo. Fui convidada a participar do projeto, tanto para aprender mais, mas também para levar um pouco da minha experiência para essas mulheres. E aí, ao final do projeto, as mulheres decidiram fazer as associações. Então, foi criada uma associação, que é as Mulheres do Cacau do Espírito Santo, onde abrange esses 4 municípios. Em cada município a gente tem as diretorias, que atendem uma diretoria central. Hoje eu sou presidente da Associação das Mulheres do Cacau aqui de Colatina, e a associação é exatamente isso, são mulheres produtoras da agricultura familiar, que trazem o cacau aí com toda a experiência da família para agregação de valor na amêndoa de cacau especial e em produtos do chocolate, cacau, mel de cacau. Então, essa extensão rural trouxe a união dessas mulheres e a vontade desse coletivo surgir. E aí a gente está aí agora abraçando outros projetos como o da Imaflora. Para a gente chegar nesse ponto, né, em ter os produtos, toda essa questão da extensão rural que você comentou, né, esses avanços, eu quero entender, Fabiane, como que era a produção, né, costumeira na sua propriedade, né, o que avançou nessa questão de produção de cacau dentro do estado do Espírito Santo. A gente que costuma aqui, tanto no podcast quanto no Notícias Agrícolas, a gente costuma ter bastante informação da Bahia, do Pará, como que são as produções por lá. Eu estou curioso para conhecer um pouco mais agora do Espírito Santo, né? No caso aí da sua lavoura, da sua propriedade. Conta um pouco da sua realidade e o quanto avançou, né, em questões de produção, de manejo aí para você. Então, eu vim um pouquinho antes do coletivo. Eu sou engenheira civil de formação, eu fui a filha que saiu para estudar, que não queria saber de roça. Só que meu pai adoeceu, sempre foi da agricultura familiar, e eu voltei para ajudar a administrar. Então, eu queria fazer agregação de valor. A gente tinha poucos cacais plantados na propriedade. A nossa família sempre produziu café, milho, banana, outros produtos. O cacau não tinha importância significativa comercialmente dentro da minha família. E eu vi no cacau a possibilidade de agregação de valor. No início, eu queria fazer amêndoa especial para vender, não pensava em fazer chocolate. Comecei a estudar, fui para Bahia, fui para São Paulo, conheci algumas fábricas, fui para alguns lugares, me apaixonei pelo universo, larguei engenharia civil e abri a minha fábrica. E aí começou todo o aperfeiçoamento. Antes o cacau commodity, que era jogado no terreiro, colhido de qualquer maneira e mandado para a indústria, começou a ser feito todo o processo, desde do cuidado no plantio, dos clones adequados, até a colheita, quebra, fermentação, secagem e depois todo o processamento dentro da fábrica. Então, assim, foi todo um processo que a gente construiu para poder surgir a Reinhold Chocolates, que é a minha marca hoje, que eu trago, assim, toda essa questão mesmo da agricultura familiar, que a gente teve que fazer uma modificação. Colatina, especialmente, não era uma cidade que era voltada muito para o cacau. A minha região, que é São João Pequeno, que é onde fica a maioria das mulheres associadas da Associação Mulheres do Cacau, por exemplo, não era uma comunidade que estava muito apta. A fábrica, esse processo que a gente iniciou, ajudou essas mulheres a ver a possibilidade do cacau dentro das famílias. A maioria das produtoras, elas não têm só cacau, elas têm café, tem outros plantios também. Hoje as mulheres do cacau não é só cacau, né? São outros produtos também que são comercializados, como café, banana, pimenta do reino. Mas aí trouxe essa potência do cacau. Hoje a gente está tendo, a própria comunidade está crescendo cada vez mais, plantando cacau e já buscando a associação para poder fazer esse beneficiamento, porque eles não estão acostumados com o plantio do cacau, eles estão aprendendo muitas técnicas novas agora, né, devido a esse projeto junto com a gente, assim. Então foi um projeto que foi crescendo e acontecendo junto com a marca também. Muito bem, agora vamos complementar com a Bruna. Não sei se todos que nos acompanham conhecem o trabalho da Imaflora, mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho socioambiental que tem ali raízes muito fortes, encontrar métodos sustentáveis para diversos tipos de manejo, cultivo, tipos de lavoura, nos mais diferentes biomas, enfim, é um trabalho que vale a pena todo mundo conhecer realmente.
Mas agora eu quero conhecer um pouco mais sobre a atuação em áreas de cacau, Bruna. Em especial essa região que vocês atuam no Espírito Santo. Como que é a atuação do Imaflora para esse cultivo? Com o cacau no Espírito Santo, Imaflora começou com o projeto Cacau 2030. Hoje o projeto está ativo em outros estados, no Pará, na Bahia. E durante a a realização do projeto aqui no estado, que envolveu, tinha um foco nos municípios de Linhares, Colatina, São Roque, Santa Teresa, mais próximos do Rio Doce, mas envolveu outros proprietários de outros locais também, de outros municípios. E aí teve treinamento, tanto para técnico quanto para produtores, intercâmbio, dias de campo, subsídio de mudas, teve muitas atividades. E aí o projeto se encerrou e teve uma participação muito evidente, muito marcante das mulheres do cacau, né? E daí, então, teve a ideia, o interesse de ambas as partes, tanto das mulheres do cacau quanto do Imaflora, de estar trabalhando, estar continuando algum trabalho, né? Principalmente nessa fase de início de associação, né? E aí a gente começou com um diagnóstico rural participativo, que aí a gente faz o levantamento de necessidades, de objetivo das mulheres, dificuldades, tanto de forma individual quanto coletiva. Só acrescentando o que a Bruna falou, é bem interessante porque às vezes a gente está acostumado nos coletivos com projetos que já vêm prontos. E a Imaflora, ela trouxe isso, esse diferencial, que ela foi em cada propriedade, conversou com cada produtora, entendeu a necessidade individual para depois entender a necessidade do coletivo. Isso tem uma importância muito grande, consegue fazer com que a gente avance muito mais rápido, porque a gente entende realmente o que é a necessidade do grupo, qual que é a necessidade individual de cada produtora. Então, assim, é um projeto que traz muita agregação, principalmente por causa desse olhar minucioso para a real realidade. Não é um projeto que veio pronto e sendo imposto para a gente, mas é um projeto que a gente está construindo junto. Então, é muito bacana essa participação efetiva das mulheres na criação disso. Eu quero aproveitar isso que você acabou de comentar para já trazer a minha próxima pergunta, né? Porque ao longo do ano passado a gente viu que o cacau ele estampou todos os informativos de agronegócio, né? A gente viu que os preços ficaram muito altos por diversos motivos, né? Clima, doença, enfim. E quando a gente transporta isso para essa realidade de um coletivo, né, dessa presença das mulheres, eu quero entender como que vocês enfrentaram esse momento, porque o objetivo de um coletivo, como vocês estão trazendo aqui para a gente, é reunir, né, essas diversas realidades e trazer um objetivo em comum, né, trazer algo em comum para realmente superar esses desafios. E imagino que tanto 2024 quanto agora esse comecinho de 2025 seja bem desafiador, ainda mais no processo de início, né, de um coletivismo. Como é que foi essa história para vocês? Como foi a última safra? Como que foi esse processo, né, diante de um ano tão desafiador, iniciar, né, esse projeto de vocês? Então, o nosso maior desafio, inicialmente, para a maioria das mulheres, foi saber lidar com o trato do cacau, né? Assim, de você saber fazer a poda adequada, de você fazer o guiamento dessas lavouras adequadamente. Então, assim, esse foi o grande desafio, porque não era um cultivo que era muito explorado por essas mulheres. Geralmente o cacau ele era plantado sem muito cuidado. Então, com o projeto, com o coletivo, com essas capacitações, a gente trouxe o olhar
para uma produção melhor, para uma produção de agregação. Quando a gente fala dos preços altos do cacau, assim, as mulheres sentiram muito positivamente. A maioria das mulheres do projeto hoje não produzem chocolate, elas vendem amêndoa commodity ainda. A gente está nesse processo aí de agregação de valor. Então, com os preços altos, foi muito significativo e fez as mulheres ainda ficarem cada vez mais animadas, né? A gente teve preços recordes aí que trouxe uma contribuição financeira para essas mulheres significativamente. Quando a gente fala de chocolate, a gente teve que aí fazer algumas avaliações, é muito mais complexo você produzir o chocolate com preço alto do cacau, tendo em conta que o nosso chocolate é um chocolate que tem muito mais cacau do que qualquer outro produto, né? Então, assim, o desafio é fazer esse meio campo aí, de conseguir essa produtividade adequada, de trazer essa produtividade no coletivo, de fazer ter esses desafios. A gente está vencendo isso a cada dia. Tem aí uma dúvida, a gente vai junto, tenta descobrir, traz alguém para poder fazer. A gente tem uma assessoria muito bacana do Incapera aqui no Espírito Santo, que é uma assistência técnica que ajuda bastante também. Então, a gente, assim, a dificuldade mesmo inicial dessas mulheres, desse grupo, foi entender todo o processo do cacau para que ele tivesse uma produção adequada, para que ele tivesse uma produção melhor aí dentro das suas propriedades. Acho que foi o desafio maior. Hoje a gente já está mais calejada aí, as lavouras já estão mais bem formadas, a gente já está conseguindo ter uma produção melhor do que anos anteriores por causa dessas capacitações. Muito bem. E a gente sabe, né, que quando essa palavra coletivo, né, além de ter essas diversas realidades, são também diversos aprendizados. Aí eu quero entender como que o coletivo tem buscado essas conexões, né, esses aprendizados, o que o coletivo tem feito para criar essas oportunidades, inclusive além do cacau, né, vocês têm outras culturas envolvidas dentro do coletivo. E o que essas experiências, né, trazem de benefício para o cacau e também do cacau para essas outras culturas? Não, isso assim, o coletivo ajuda a gente ir mais rápido. Eu falo que, por exemplo, dentro do projeto hoje de Colatina, a gente está desenvolvendo uma linha de café especiais. Algumas produtoras já produzem o café há muitos anos com café commodity, que está se transformando numa linha de café especiais. Então, o coletivo, a gente se junta, a gente chama pessoas parceiras para poder nos auxiliar, que já tem esse conhecimento, a gente consegue trazer mais incentivos públicos para dentro, a gente consegue que os municípios enxerguem a gente de uma forma diferente, porque a gente está ali organizado, a gente está ali com determinada quantidade de produtores interessados num determinado tempo, tanto do café, do cacau, qualquer produto que a gente vá solicitar alguma coisa desde melhoria das estradas rurais, desde cursos de capacitações, desde parcerias com a Emaflora, a gente consegue ter uma visibilidade muito maior. E quando se fala de um coletivo que é só de mulheres, isso tem uma força muito maior, é visto de uma maneira diferente. Então, a gente tem recebido um respeito mútuo que facilita a essas informações chegarem, né? Essas necessidades serem atendidas dentro das propriedades, coisa que a gente não conseguia antes como propriedades individuais. Então, o coletivo tem feito muita diferença, principalmente em termos de capacitações, empoderamento dessas mulheres, delas entenderem que elas não estão indo para a roça só ajudar, elas também fazem parte do trabalho, elas também trabalham, elas não ajudam as famílias, elas trabalham tanto quanto os esposos ou a família em geral. Então, essa realidade de empoderamento feminino e essa facilidade para ter acesso a algumas capacitações e facilidades, desde sistemas públicos como entidades, faz toda a diferença dentro do coletivo. E, Bruna, ainda sobre essa questão, né? O Imaflora, ele tem essa atuação muito importante de toda essa questão de ter esse conhecimento de certificações, né? Certificações ambientais, certificações mostrando, né, pontos de ISD, enfim. E o cacau, ele tem esse potencial muito grande, né? A gente tem percebido isso ao longo aqui do tempo no podcast,
que o cacau ele tende a ser um protagonista em questão de ESG para o agronegócio. Afinal de contas, é uma cultura que atua bem no meio da floresta, ele tem um bom envolvimento ali para renovação, né, de áreas florestais. Tem muitos cultivos que são, né, a cabruca é um grande exemplo disso, né, cultivos ao mesmo tempo, né, em que você tem o cacau no meio de outras árvores ou de outros tipos de cultivo, enfim. Na visão da Imaflora, né, qual que é a importância desse cacau sustentável, qual que é o potencial de mostrar esse cacau sustentável para o Brasil, para o mundo, em especial para esse projeto, né, das mulheres do Espírito Santo? Olha, qualidade de vida os pilares da sustentabilidade, né? Qualidade de vida, meio ambiente, lucro, né? Você tem um retorno financeiro. E a gente vê que o cacau, ele se adapta muito bem em ambientes de floresta, tanto de floresta nativa quanto com consórcio com outras culturas. E as mulheres e os produtores da região, mesmo que hoje existem variedades de cacau que têm um alto desempenho a pleno sol, né? Quando você tem um plantio só com cacau na lavoura, tem muitas variedades que se adaptam, que se desenvolvem bem em áreas de cultivo de floresta, agrofloresta ou floresta nativa, né? A cabruca. E os produtores têm muito interesse em trabalhar com esses tipos de cultivo para reduzir o uso de agrotóxicos, manter qualidade de vida, ter uma boa produtividade, produzir amêndoa de qualidade. Então, está interligado, né? Esses objetivos com esses perfis, com esses modos de cultivo. E o Imaflora incentiva isso. Agora, essa visão, quando a gente comenta essa questão do ESG, a gente olha um pouquinho para o passado do cacau e, ao mesmo tempo, olha para o futuro, né? A gente tem toda uma agenda 2030 focada para o cacau. O Brasil ele passa por esse momento de buscar crescer em produtividade, né? O país foi o maior país produtor no passado. Hoje em dia acaba tendo dificuldades por causa de doenças, mas pouco a pouco a gente vai retomando posições de importância, né, nessa produtividade global de cacau, e a gente entende que o país, né, em um momento muito próximo, vai ter toda aquela pujança para o cacau novamente, e questões, né, de sustentabilidade, de certificações, enfim, toda essa questão que você comentou é um dos papéis fundamentais para esse crescimento e essa retomada. Olhando para o futuro, quais são os próximos passos do coletivo, quais são os próximos passos reservados, né, para a produção de cacau nessas regiões do Espírito Santo? Qual que é a visão de vocês para o futuro da cacauicultura? Eu acho que é o que a Bruna falou. Eu acho que dentro falando do grupo agora, essa questão da qualidade de vida, de você ter ali um consórcio, você ter ali um equilíbrio maior na natureza, onde você consegue gastar menos adubo, usar o mínimo possível de agrotóxico, que as produtoras estão lá dentro dessas lavouras, estão se intoxicando menos porque está se usando menos veneno, isso não tem preço. Eu acho que esse é o futuro. A importância de entender o manejo é fundamental para a gente conseguir fazer esse controle dessas doenças, conseguir manter essa produtividade, para ter essa lucratividade dentro das propriedades é fundamental também. Eu acho que o caminho é conhecimento. A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre estar atento ao que o mercado está pedindo, sempre estar atento a melhorar cada vez mais essa questão do meio ambiente, que é uma necessidade mundial. Então, assim, o cacau ele tem esse potencial de trazer e de ser cultivado dentro de outras, dentro da floresta, ser cultivado com outras árvores, coisas que outras culturas aqui no estado não conseguem fazer. Então, ter esse potencial em ascensão e poder fazer parte disso, eu acho que é um dos maiores objetivos hoje da associação.
trazer o máximo de produtividade junto com a sustentabilidade e a qualidade de vida de cada família, de cada produtora, de cada agricultura familiar que está envolvida e da comunidade em si, porque acaba que você não é só o coletivo, você acaba levando a comunidade em volta junto com você. Então, eu acho que isso aí é o nosso objetivo maior agora e fundamental. É interessante também que, principalmente, na verdade, na região de Linhares, no município de Linhares, tem muitas áreas de cabruca, áreas que estão abandonadas desde a ocorrência de vassoura de bruxa na região, e os produtores estão retomando com a renovação dessas lavouras, né? Isso tem acontecido bastante aqui no Espírito Santo. Lógico que o preço do cacau hoje está elevado, facilita com que esse processo aconteça mais rápido, mas essa conscientização também do meio ambiente tem crescido cada vez mais, essa necessidade, esse retorno das famílias para o meio rural, buscando isso também tem crescido significativamente. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, antes da gente finalizar, quero saber, deixar um espaço para vocês, né, comentarem aqui as formas que é possível participar, né, auxiliar, quem quiser ser parceiro do projeto, os contatos para entrarem, né, em contato com vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser colaborar, e quais os produtos já estão disponíveis e a forma como faz a aquisição desses produtos, enfim, é um espaço para vocês realmente divulgarem, né, tanto o projeto para quem quiser conhecer, quanto os produtos que vocês já têm aí disponíveis para o público. Hoje o nosso maior canal de comunicação é o Instagram. Quem quiser pode entrar lá, Mulheres do Cacau, do ES. Vocês vão conhecer várias produtoras de toda a região aqui do Espírito Santo. A gente já tem marcas de chocolate dentro do projeto, a gente tem amêndoa de cacau, a gente tem produtos fora ao cacau também, que essas mulheres já estão comercializando. Então, assim, quem quiser, procura lá no Instagram, a gente tem contato lá também, consegue estar conversando com a gente, podem estar vindo nas comunidades, a gente tem algumas unidades demonstrativas, quem quiser conhecer um pouco mais do processamento do cacau especial, a gente é aberto a isso também, e a gente sempre divulga lá cursos de capacitação que as comunidades podem participar, a gente promove ações também relacionada à conscientização aí do cacau, de toda a cadeia produtiva. Então, quem quiser, entra lá no Instagram, conhece um pouco mais do nosso processo e pode estar mandando mensagem que a gente vai estar sempre respondendo. Bruno, deixa um espaço também para o pessoal conhecer a Imaflora. Isso. Do Imaflora também tem um site do Imaflora e o Instagram, que aí tem os contatos, os e-mails, né, se precisar alguém, questão de parceria, saber mais informações. Muito bem. Fica aí o convite, né, para vocês conhecerem tanto o Imaflora quanto esse coletivo das Mulheres do Cacau. Bruna, Fabiane, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam sempre bem-vindas, sempre que precisarem aqui da gente aqui do Notícias Agrícolas, portas abertas sempre para vocês. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse coletivo que é muito bacana aqui no Espírito Santo e convidar você também, quando estiver por aqui, vir conhecer um pouquinho desse projeto e muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso, né? O mercado do cacau, em especial o Bintubar, é feito de muitos coletivos e temos aí esse coletivo das Mulheres do Cacau. A gente sabe o quanto é importante ter essa presença feminina, né? Ter esse empoderamento das mulheres. As mulheres estão mandando no agronegócio, num geral, e o cacau não é diferente, né? Cada vez mais elas estão presentes. Se vocês visitarem, né, os podcasts, né, os episódios dos podcasts, vou chutar aí, acho que uns 75%, né, dos episódios são feitos com entrevistas com mulheres. Então, realmente a presença delas nesse universo de cacau, de chocolate, é muito forte, muito intenso. Elas estão realmente transformando o setor. E quando a gente vê essa palavra do coletivo, né, de realmente trazer essas realidades de diversas pessoas com o mesmo objetivo, o mercado Bintubar é isso, né? O mercado
que a gente tem buscado agregar cada vez mais valor, né, para esse setor do cacau, é realmente ter essa visão. Somos competidores, somos diferentes, de diferentes regiões, produtoras, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Transformar vidas, né? Melhorar vidas, fazer um cacau mais sustentável e trazer essa retomada da produção de cacau no Brasil. Acho que é essa a grande mensagem que eu quero deixar ao final desse podcast. Lembrando sempre, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Fica o convite também, vê essa playlist do Grão a Barra Podcast, tem muita história legal, vale a pena escutar ou reescutar, caso você já tenha visto, assistir ou reassistir, enfim, fica aí esse convite para vocês darem essa olhada geral aqui no nosso podcast, além das nossas outras entrevistas aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui e até um próximo podcast. Um abraço.